Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 12, leremos dos versos 25 a 33. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no 15º do mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, pelo registro fidedigno que o Senhor deixou para o teu povo no decorrer dos séculos. Registro, Pai, que nos acrescenta conhecimento, mas, sobretudo, que fala ao nosso coração, corrigindo as nossas tentativas de pecado e os nossos pecados, Pai. Ajuda-nos, portanto, a entendermos a Tua palavra, fala ao nosso coração, usa o Teu Santo Espírito para que possa aclarar a nossa mente, a fim de que entendamos a Tua palavra e que possa aplicar a Tua palavra no nosso coração, de modo que possamos praticá-la no nosso dia a dia, corrigindo os nossos caminhos, Pai. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há poucas décadas, nos Estados Unidos, um pastor teve a ideia de criar uma igreja que agradasse ao máximo as pessoas. E ele fez um sistema de pesquisas, e os pesquisadores foram até aquela região, casa por casa, perguntando para as pessoas como elas gostariam que fosse um culto e o que elas não gostariam que constasse em um culto. E eles fizeram uma grande pesquisa e as pessoas responderam. As pessoas disseram, por exemplo, que não gostariam de um culto em que o pastor ficasse esbravejando durante 20, 30 minutos, acusando as pessoas de falta de compromisso, dos seus pecados. Ao invés disso, o culto poderia ter uma peça teatral ao invés do sermão. E as pessoas foram dando as suas opiniões e os pesquisadores foram colocando aquilo em planilhas. E o fruto final foi uma igreja que se construiu nessa base, na base da pesquisa. Essa igreja é uma grande igreja nos Estados Unidos, se chama Willow Creek. E ela foi feita assim ao gosto das pessoas. Outras igrejas vieram nessa sequência, igrejas com muita gente, são igrejas gigantescas, são as chamadas mega igrejas. Eu lia essa semana que o problema das mega igrejas são que elas oferecem um mini evangelho, um evangelho muito reduzido, que não é o evangelho verdadeiro. Elas oferecem tudo o que o povo quer. Algumas dessas mega igrejas têm estacionamentos amplos, têm convênios com empresas de fast food, têm convênios com empresas de café. Pense nas franquias mais caras de café que nós temos no Brasil. Essas franquias estão dentro das megas igrejas. Elas mais se parecem, em termos de estrutura, com shopping centers. Até você entrar no auditório, extremamente confortável, você tem várias opções de restaurantes, de cafés, tudo para agradar as pessoas. Nos últimos tempos, nós temos visto igrejas se amoldando para agradar pessoas. Nós temos visto igrejas se adaptando
para agradar e atrair pessoas, mas não se adaptando para agradar a Deus. O texto que nós temos diante de nós nesta tarde, ele tem aplicações bastante atuais para os nossos dias neste sentido. No domingo passado, nós vimos que houve uma divisão geográfica entre as 12 tribos de Israel. 10 tribos ficaram com Jeroboão, formando o reino de Israel, chamado também Reino do Norte ou Reino de Israel. E 2 tribos formaram o Reino do Sul, também conhecido como Judá, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Ficaram com Roboão, filho de Salomão. Houve uma divisão geográfica entre as 12 tribos. O texto que nós temos aqui na sequência vai falar de outro tipo de divisão, uma divisão espiritual. Até então, é apenas uma divisão geográfica. Eles seguem o mesmo Deus, eles cultuavam no mesmo lugar, mas eis que agora Jeroboão vai provocar uma separação espiritual entre estes 2 reinos. Nós analisaremos então esse texto sob o tema Pecados do rei Jeroboão. E nós podemos classificar todos os pecados que ele cometeu em 2 categorias. Primeira, autoconfiança. Segunda, autorreligião. Autoconfiança é a primeira e a segunda, autorreligião. Vamos falar da primeira, a autoconfiança. O texto começa dizendo, no versículo 25, que Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali, e dali edificou a Penuel. Com autoconfiança, meus irmãos, nós estamos falando do pecado de confiar em si mesmo, ao invés de confiar em Deus. Isso é um pecado. Para a nossa sociedade, autoconfiança é virtude, não é? O indivíduo confiante, que fala de cabeça erguida, mas para Deus, autoconfiança, confiança em si próprio, é pecado. Nós devemos confiar em Deus. E Jeroboão não confiou em Deus. Jeroboão confiou em si próprio. A palavra de Deus nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não confie em si mesmo, no seu próprio coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Mas Jeroboão não fez isso. E olha que Deus havia prometido um reino para Jeroboão. No capítulo 11 de 1 Reis, veja lá comigo, no capítulo 11, versículo 31, quando Aías havia profetizado que o reino seria dividido, veja o verso 30 e o 31. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. E veja o verso 35. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e tas darei a ti. Deus havia prometido um reino a Jeroboão. Ele não precisava ter dúvidas a esse respeito, mas ele não confiou em si. Não confiou em Deus, confiou em si próprio. E aqui no verso 25, nós o encontramos fazendo o quê? Construindo grandes cidades para se proteger. Porque embora Deus houvesse prometido a ele um reino com 10 tribos, cá está ele nas cidades fronteiriças com Judá, fazendo fortalezas para garantir que o reino não será tomado de si. Ele não estava confiando em Deus. Deus havia prometido um reino a ele, mas ele estava confiando em si próprio. Isso pode ser visto também no versículo seguinte. Veja o verso 26. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Ele disse consigo. Ele não consultou a Deus. Ele não consultou um profeta. Ele está conversando consigo próprio. É o seu reino, não é o reino de Deus que está confiado a ele. É o pecado da autoconfiança, de não confiar em Deus, de não confiar na palavra do profeta. Esse homem confiava em si. Você deve se lembrar da perícope anterior,
quando este homem, ele passou a confiar mais em si do que na palavra de Deus, seguindo os seus próprios pensamentos. Voltando aqui no verso 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Na mesma linha, Jeroboão aqui está com medo de perder o seu reino. Ele está com temor de homens. Ao invés de ele confiar na promessa que lhe foi feita, ele está temendo que se este povo for até o reino do sul, descer, o texto fala em subir a Jerusalém, né, porque Jerusalém ficava no alto, mas se o povo for para lá, nas 3 grandes festas, para fazer os sacrifícios, e o coração do povo se tornar a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Veja, meus irmãos, que quando nós confiamos em nós mesmos, nós passamos a temer os acontecimentos, passamos a temer homens, e a Bíblia diz que nós não devemos temer a homens, nós devemos temer a Deus, porque Deus é o único que tem poder de tirar a nossa vida, homem nenhum a tem. Mas Jeroboão aqui está, de fato, temendo homens, confiando em si próprio, e por confiar em si próprio, se cercando de cidades fortificadas e tomando providências para não perder o seu reino, não está confiando em Deus. Irmãos, nós cometemos o mesmo pecado por vezes. Deus promete nos sustentar, Deus promete que não faltará pão na nossa vida, mas muitos de nós vivemos preocupados com o nosso sustento, extremamente preocupados com o nosso sustento. Deus promete cuidar de nós e dos nossos filhos, mas nós nos angustiamos quando algo não está embaixo do nosso controle. Nós queremos ter o controle sobre tudo, muito embora Deus prometa cuidar da nossa família. Deus promete abençoar nossos relacionamentos, mas nós tomamos as rédeas da vida sentimental e forçamos relacionamentos que não agradam a Deus. Nós queremos ter o nosso reino. Deus, nesse assunto, eu administro, eu tomo as decisões. É a autoconfiança, a confiança em nós próprios, quando nós deveríamos submeter todos esses assuntos ao nosso Deus. Descansarmos no Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós falamos essas palavras, mas na nossa vida venha o meu reino e seja feita a minha vontade. Nós não largamos o nosso reino. Este é o pecado da autoconfiança. A Bíblia mostra, meus irmãos, desde Adão e Eva, passando pela Torre de Babel e a história do povo de Deus, que sempre que o povo confiou mais em si, mais nos seus exércitos, mais na força do seu braço, eles perderam, eles pecaram contra o Senhor. Pedro é um exemplo desta autoconfiança pecaminosa. Estava Pedro, os outros apóstolos e Jesus, no momento ali anterior, prestes a Jesus ser capturado para ser morto, e Pedro, num arroubo de autoconfiança, ele diz: todos aqui podem te negar, eu não te negarei. Todos aqui podem te negar, eu não te negarei. E aí que Jesus diz: antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante duas vezes, tu me negarás 3 vezes. Tu me negarás 3 vezes. E aconteceu exatamente isso. E depois que Jesus ressuscita, na presença dos apóstolos, ele chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas mais do que estes? E ele faz com que Pedro repita 3 vezes. Da mesma forma como ele negou 3 vezes, ele vai ter que repetir 3 vezes. Eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Porque Pedro confiou em si próprio. Num arroubo de autoconfiança, ele disse: todos podem te negar, eu não te negarei. E o que Deus faz nesses casos? Ele permite que
Aqueles que se exaltam sejam humilhados. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. O primeiro pecado aqui de Jeroboão foi a autoconfiança, ao invés de confiar em Deus, confiar em si próprio. O segundo pecado, que vai agrupar um monte de coisas, foi a autorreligião. Por uma motivação política, ele mudou, ele criou uma religião particular. A sua motivação foi política. Hoje nós temos denominações abrindo com motivações financeiras, criando cultos para atrair pessoas, para atrair dinheiro. Algumas dessas grandes denominações que nós temos no Brasil têm metas financeiras. Há uns anos atrás eu acompanhei o nascimento de uma igreja perto de onde eu morava, na Zona Leste, dessas igrejas que só falam em dinheiro, dessa maior aí que você está pensando. E a igreja nasceu, não ficou 6 meses e fechou. E eu perguntei para amigos que moravam na região e eles disseram, fechou porque não atingiu a meta financeira. Uma empresa, meus irmãos. Então, há pessoas criando igrejas com motivação financeira. Jeroboão criou um sistema religioso novo por conta de uma motivação política. A questão foi política. Se esse povo continuar indo para Jerusalém para adorar o seu Deus, eles vão tornar o seu coração ao rei de Judá. E eles vão esquecer essa diferença, essa separação geográfica. Então eu tenho que quebrar esta unidade espiritual para que a separação geográfica prevaleça. E assim, no versículo 28, nós temos: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele fez 2 bezerros de ouro, e aí você deve se lembrar de uma história em que um bezerro de ouro foi feito, e para que não houvesse dúvidas, as mesmas palavras foram empregadas. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E parece que esse povo não tinha memória, porque se você for a Êxodo 32, são as mesmas palavras. Êxodo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. As mesmas palavras. E aqui você vê como um povo que não conhece a sua história, que não está ligado à palavra de Deus, pode cair no mesmo pecado. O povo aceitou isso, era a mesma história, a única diferença é que lá foi um bezerro de ouro, e aqui foram 2 bezerros de ouro, porque estrategicamente ele colocou um bezerro na cidade mais ao norte, que era Dan, e outro na cidade mais ao sul, que era Betel, para que cada um escolhesse, para que tivesse liberdade de escolher onde estava o bezerro mais próximo para a adoração. Mas bem entendido, esses bezerros ficavam no reino do norte, para impedir o povo de descer até o reino do sul, até Jerusalém. Meus irmãos, este homem fez abominação diante do Senhor. Há muito tempo atrás, o povo havia caído justamente nessa idolatria, de adorar um bezerro de ouro, de adorar uma criatura ao invés do Criador. E aqui Jeroboão cai no mesmo pecado e faz o povo cair no mesmo pecado. Não é à toa que o versículo seguinte ressalta isso. Verso 30. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. É a quebra do primeiro e do segundo mandamento. Porque esses deuses aqui eram bezerros, na verdade. Quebra-se o primeiro mandamento. Fazendo imagem para adoração, quebra-se o segundo mandamento.
E aqui, por ordem de um rei, tanto o rei quanto todo o povo parou de ter os seus pecados perdoados. Porque os pecados eram perdoados na medida em que o povo sacrificava nos locais certos, embaixo do sacerdócio certo. Com a medida de Jeroboão, ele levou uma nação inteira ao pecado, à falta de perdão divino, porque tirou essa nação da adoração correta, da adoração verdadeira. Meus irmãos, não foi coisa pequena que aconteceu aqui pelo ato de Jeroboão. No versículo 31, Jeroboão fez também santuários nos altos e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. 2 pecados aqui. Primeiro, que ele começou a fazer santuários nos altos, nas montanhas. Santuários nas montanhas ou nos altos era uma prática pagã. Deus nunca aprovou isso. Deus colocou como local de adoração primeiro o tabernáculo e depois o templo. Mas essa história de fazer altares nas montanhas era do paganismo. Na verdade, eram daqueles que seguiam a Baal e as variações dos cultos de prosperidade ou de fertilidade daquela época. Eis que, tirando o povo de descer para o local correto, ele agora coloca bezerros nas extremidades do reino e ao redor do reino constrói altos para adoração, locais para que o povo adorasse, mas não eram locais autorizados pelo Senhor. Ele vai mais longe, ele constitui sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, porque nós sabemos que Deus havia autorizado da tribo de Levi, que da tribo de Levi saísse aqueles, os filhos de Arão, que seriam os sacerdotes. Outras tribos não poderiam dar jovens para serem sacerdotes, era dessa tribo de Levi. Mas eis que Jeroboão agora, ao seu bel prazer, começa a constituir sacerdotes que não são sacerdotes autorizados pelo Senhor. É uma religião que ele está construindo, uma religião paralela e desautorizada, porque não tinha respaldo nas Escrituras. E ele fez mais, fez uma festa no 8º dia, no 8º mês, no 15º dia do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. Então, para que o povo não fosse à festa em Jerusalém, ele criou uma própria festa aqui. Um mês depois, porque a festa lá era no 7º mês, no 15º dia, e aqui ele criou uma festa igual, no dia 15 também, mas no mês 8º. Verso 33, no 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel, subiu para queimar incenso. Aqui, meus irmãos, nós temos então o pecado da autorreligião. Jeroboão, primeiro, contou com a divisão geográfica e agora há uma divisão espiritual. E ele faz esse culto todo paralelo, com um novo local de adoração, com sacerdotes instituídos por ele mesmo, com bezerros de ouro para serem adorados e com uma festa criada por ele mesmo. É o pecado da autorreligião. Vez por outra, nós temos na história do povo de Deus desvios desta natureza. Nós temos no livro dos Juízes a história de um homem que contratou para si um levita, transformando-o em sacerdote, e deu salário. E fez lá, no próprio terreno da sua casa, uma espécie de casa de deuses, para que esse levita, transformado em sacerdote, fosse por pai dele, fosse o sacerdote dele. Vez por outra, nós encontramos esse tipo de saída da religião oficial para criar uma auto-religião. E foi esse o pecado que Jeroboão cometeu. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos adorar o Senhor segundo a sua palavra. Deus, ele institui um culto e o culto deve ser de acordo com a sua instituição. Na Reforma Protestante, criou-se uma nomenclatura para isso.
princípio regulador do culto. A ideia de que para cultuar a Deus nós não podemos usar a nossa criatividade nem a nossa imaginação, porque tanto a nossa criatividade quanto a nossa imaginação, elas também foram afetadas pelo pecado. Então, se Deus deixasse o culto ao nosso bel prazer, nós faríamos um culto idolátrico, um culto que agradasse o nosso ego. Por isso que Deus, em matéria de culto, Ele diz que Ele deve ser cultuado e Ele dá todos os parâmetros e todas as prescrições para que Ele seja adorado, não de acordo com o nosso coração que é pecaminoso, mas de acordo com a sua santidade. É por isso que o culto em Israel é tão diferente. Meus irmãos, se Deus tivesse deixado na vontade do povo, do seu povo, criar uma adoração, nunca que eles criariam adoração com sacrifício de animais, para mexer no seu próprio bolso. É por isso que o culto em Israel é tão diferente, porque foi Deus que estabeleceu aquele culto. E não é um culto sem propósito. Animais morriam porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue era o elemento, a vida era o elemento que expiava pecados, já apontando para o Messias, o sacrifício perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, a vida santa que morreria para pagar os nossos pecados. O fato é que tanto na época do povo de Deus, na época bíblica, quanto depois, o homem sempre fez tentativas de burlar as prescrições bíblicas e criar o seu próprio culto. Na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana burlou essas prescrições, aos poucos foi se desviando, e criou um culto extremamente sofisticado, com vestes sacerdotais, algumas com peças de ouro, e criou algo que não tinha nenhuma base na palavra de Deus. Invenções, doutrinas de homens, doutrinas inventadas por homens, por pessoas, doutrinas que não tinham respaldo bíblico. A palavra de Deus nos mostra que o culto da vontade é um culto vaidoso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 23, ele disse: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Como culto de si mesmo, ou culto da vontade, é o culto em que as pessoas fazem algo para agradarem a si próprias, mas não para agradar a Deus. Assim, meus irmãos, concluindo, os pecados de Jeroboão são a autoconfiança, ao invés de confiar em Deus, e a autorreligião. Nós estamos passíveis de cair nos mesmos pecados. Da autoconfiança é de confiar em nós mesmos. É de confiar, por exemplo, que os nossos filhos nunca vão sair dos caminhos do Senhor, porque nós estamos dando uma excelente educação a eles. Não tenha essa soberba presunção. Confie no Senhor, faça a tua parte, eduque os teus filhos no caminho do Senhor, mas não caia na soberba de dizer: com meus filhos isso nunca vai acontecer, meus filhos nunca farão isso. Confie no Senhor, entregue os teus filhos nas mãos do Senhor. Não diga também: o meu casamento é perfeito, meu casamento nunca passará por isso, eu nunca farei tal coisa. Confie no Senhor, faça a sua parte como esposo, como esposa, mas confie no Senhor. Não tenha esses arroubos de autoconfiança, como Pedro teve e como Jeroboão teve. Confie no Senhor. Na vida profissional ou no seu emprego, não ache que porque você tem belos cursos e um belo currículo, que você vai ter sucesso profissional. Porque se Deus não quiser, você não terá emprego. Você só tem emprego e você só tem uma carreira se Deus quiser. Não é pela força do teu braço. Nós temos que ser humildes diante do Senhor e entender que se Deus quiser, as coisas acontecerão na nossa vida. Nós dependemos dEle. Nós não dependemos da nossa conta bancária, do nosso currículo, dos nossos talentos. Nós dependemos do Senhor. Nós temos que nos submeter ao Senhor. E se Ele quiser, os nossos filhos permanecerão na igreja. Se Ele quiser, o nosso casamento durará. Se Ele quiser, nós teremos trabalho.
e teremos como sustentar a nossa casa. Mas tudo está nas mãos dele, não está na nossa mão, nós temos que confiar nele. A nossa vida está de fato nas mãos do Senhor. Não pequemos com autoconfiança, confiemos no Senhor, a nossa vida depende dele. Não pequemos com a autorreligião também, fazendo digamos, uma forma paralela de adorar ao Senhor. Por exemplo, Deus diz que nós devemos cultuá-lo no domingo, manhã, tarde e noite. Não faça a opção de dizer assim, não, eu vou apenas num período e já está bom. Eu vou participar do culto, não participo da escola dominical. Não faça esse tipo de sistema paralelo com os seus gostos. Obedeça ao Senhor. Há muitos crentes nos nossos dias que estão procurando igrejas em que o pregador não os confronte. Estão procurando igrejas em que os pastores sejam engraçados, sejam alegres, sejam motivadores. Ninguém quer um pastor que fique cobrando, escuta, domingo vá na igreja. Ninguém quer um pastor que fique confrontando os crentes por causa dos seus pecados. Isso não é do nosso agrado. Nós precisamos disso, nós precisamos que a palavra de Deus nos confronte, mas por vezes esse confronto não é nada agradável, e é por isso que tem muita gente procurando as igrejas que não confrontam, as igrejas que têm outras ênfases, cuja ênfase não é a palavra que de fato confronta a nossa vida e nos coloca no caminho verdadeiro. Há igrejas por aí com ênfases muito diferentes, né? ênfase na música, ênfase na ação social, ênfase na cura, no exorcismo, e há, de fato, muitas opções. E quando há opções, as pessoas vão preferir aquilo que mais as agrada, não aquilo que agrada a Deus. Então não façamos autorreligião, sigamos a religião que nos está proposta, sigamos a palavra de Deus, o modo correto de adorá-lo, a forma correta, o local correto, a data correta, tudo isso está estabelecido na palavra. Sigamos a palavra e assim nós teremos a consciência tranquila de que nós não estamos fazendo uma religião para nós, mas nós estamos seguindo de fato aquilo que Deus nos prescreveu. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos, e nos conserve fiéis nos seus caminhos. Amém.